Olha, é o caso das vacinas fora da data de validade, que podem ter sido aplicadas em várias cidades do Brasil, provocou reações diversas pelo país. E a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo mais uma vez, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, doutor Jean Gorenstein. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui e por esclarecer esse caso que veio à tona nessa sexta-feira. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Tiago, Adriana e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É sempre um prazer conversar com vocês. Nós que agradecemos. Doutor, há um jogo de narrativas. O Ministério da Saúde diz que não havia irregularidades. Algumas prefeituras falam que o Ministério teria enviado, enfim, lotes equivocados. O senhor pessoalmente acredita que essas vacinas estavam realmente vencidas? Efetivamente, que informações o senhor tem? Quando nós falamos do Estado de São Paulo, nós temos uma preocupação muito grande no sentido de garantir a qualidade das nossas vacinas, especialmente quando nós recebemos ela nos nossos centros de distribuição logística, assim como nós quando promovemos a sua liberação. Portanto, é um processo de dupla checagem. O primeiro processo está automaticamente na recepção, nós avaliamos a qualidade, os lotes, assim como a data de validade. E como elas passam por um período muito curto nos nossos centros de distribuição, porque são imediatamente distribuídas, na sua saída uma nova checagem ocorre. Portanto, nenhuma vacina foi distribuída para os municípios fora do prazo de validade. Por outro lado, nós temos uma prerrogativa dentro do Estado de São Paulo, até mesmo por uma discussão dentro do nosso programa estadual de imunização, que é comandado, liderado pelo governador João Dória, que nós não estejamos fazendo armazenamento de vacinas em nenhum município. O que aconteceu apenas de guardar uma segunda dose para a Coronavac, já que o período de uma dose a outra é curto e, por isso, ele seria utilizado de uma forma muito mais rápida. Não mais nas outras vacinas, inclusive na própria AstraZeneca e da Pfizer, elas são usadas de imediato. E, portanto, não haveria um porquê nós imaginarmos que esses lotes estariam vencidos nos municípios. Então, a terceira possibilidade é que nós estamos, inclusive, com uma equipe técnica avaliando essa questão, de que o gerenciamento, a inserção dessas doses, dessas pessoas que tomaram as vacinas tenham sido feitas de forma que nós chamamos extemporânea, num período mais tardio. Nós tivemos várias instabilidades do sistema do Programa Nacional de Imunização, o que fez com que alguns reportos não pudessem ser inseridos de forma imediata. Alguns municípios acabaram fazendo, portanto, esses reportes numa forma cumulativa, depois de 2, 3, até 4 semanas, a despeito das nossas orientações, e com isso, quando fizeram inserção desse cadastro, essas vacinas constavam como vencidas. Mas, de toda forma, tivemos a orientação tanto do governador João Dória como do vice-governador Rodrigo Garcia para que, de forma imediata, estejamos avaliando isso, uma vez que o Programa Estadual de Imunização é a garantia de esperança. Nós não podemos fazer com que as pessoas percam a esperança e, por isso, nós temos que dar essa pronta resposta. Logo no início da semana, nós já saberemos o ocorrido, se houve essa questão relacionada à digitação ou se houve mesmo que algum município, um ou outro município, possam ter administrado vacinas com prazo de validade vencido. Por quê? Caso isso aconteça, essas pessoas serão convocadas e receberão uma segunda dose do imunizante que distancie daquela última dose em 28 dias. Doutor Jean, só para deixar bem claro, então, aproveitando até a nossa audiência, teriam sido, segundo o levantamento do governo federal, 26 mil pessoas que tomaram a vacina vencida. Essas pessoas precisam se preocupar, tomar alguma providência, devem ter algum medo de algum tipo de reação por tomar um medicamento vencido? Dessas 25 mil pessoas, o Estado de São Paulo contabiliza 4.722 pessoas que receberam, a princípio, esse questionamento de dose
vencida. Nós temos só que reforçar que quando nós temos mesmo um medicamento ou uma vacina que esteja no seu expirar de validade, ela ainda tem um período outro de 1, 2, até 6 meses de validade. É óbvio que nós não nos amparamos a isso, nós temos um regime de qualidade no estado de São Paulo muito grande para que isso não aconteça. Então, de forma alguma, haveria algum problema para quem fez uso. O que nós discutimos, se isso realmente aconteceu, quanto ela teria eficácia no ponto de vista de proteger e imunizar. Então, caso tenha havido algum expirar de validade, essas pessoas receberão sim a segunda dose do imunizante, dando a garantia de proteção, que esse é o nosso objetivo, essa é a meta que nós temos para a proteção da nossa população. Ou seja, doutor, se eu tomo hoje uma vacina que venceu ontem é uma coisa, e se eu tomo hoje uma vacina que venceu há 2 meses é outra coisa. Ou seja, a pessoa que pode tomar, ou que tomou talvez uma vacina vencida, ainda tem uma certa proteção. É mais ou menos isso? Essa pessoa só tomaria uma segunda dose normalmente ou talvez uma terceira? Nós faríamos, por exemplo, se ela tomou uma dose, nós esqueceremos que ela fez uso dessa primeira dose e, num prazo de 28 dias após aquela primeira administração, ela terá a segunda dose do imunizante que fará parte da primeira dosagem dela. É óbvio que nós não sabemos o quanto ela teria a sua capacidade de proteção e é por isso que nós queremos resgatar o fato, saber o que realmente aconteceu para dar garantia de proteção e segurança para as pessoas tomarem a vacina e essa vacina trazer a devida proteção. O que a gente sabe que, em termos de riscos, não houveram nenhum relato de riscos de ocorrências maiores que pudessem ter trazido alguma preocupação. Mas, de toda forma, nós não sabemos o quanto, se houve essa perda de validade, ela torna-se efetiva naquilo que se propõe, que é de proteger contra o Covid. Claro, perfeito. Doutor, já mudando de assunto um pouquinho, a gente comentou agora há pouco aqui no Jornal da Manhã, mais uma vacina, dessa vez a Janssen, através de estudo, se mostrou eficaz contra a variante, aparentemente, o senhor confirma para a gente, mais perigosa, a Delta. Como está a preocupação com essa cepa em São Paulo e como estão as cobranças com relação aos índices de eficácia contra a variante Delta e a Coronavac? Nós estamos aguardando essas informações, as avaliações preliminares que têm sido feitas e reveladas pela Sinovac. Nós estamos aguardando esses trabalhos que foram feitos fora do país, mostram também a proteção, não só com a nossa variante P1, que é a nossa aqui do Brasil, mas também a própria variante Delta, que tem trazido um olhar de atenção maior pelo governo de Estado, da Secretaria de Estado da Saúde. Nós fazemos rastreio periódico, são amostras que nós chamamos aleatórias, todos esses PCRs que vêm positivos, que são aqueles testes do nariz para a detecção do vírus, nós fazemos sim todo o rastreio e alguns deles são selecionados para nós fazermos um estudo genômico, que é exatamente avaliar a parte genética do vírus e saber se é um vírus mutante ou não, se é um vírus que traga alguma atenção maior, como, por exemplo, a variante Delta. Então, dessa forma, estamos muito atentos. Felizmente, não identificamos isso no nosso território e isso tem muito a ver com a própria vacinação. Estamos progredindo na vacinação, são mais de 26 milhões de pessoas vacinadas aqui em São Paulo, são 53% da população alvo vacinada, ou seja, aquela acima de 18 anos, e estamos progredindo. Nós lembramos que o estudo de Serrana que foi feito mostrava que o uso da Coronavac trouxe, numa população de 96% da população de Serrana, 28 mil pessoas, trouxe que se eu usar 75%, imunizar 75% da população, estarei tendo a capacidade de controlar a pandemia no nosso estado.
Doutor, uma questão importante, acho que o senhor pode aproveitar até esse espaço para orientar as pessoas. A gente, infelizmente, desde o começo da vacinação, pessoas que escolhem a vacina. Não querem tomar Coronavac, não querem tomar AstraZeneca com medo das reações. A pessoa vai atrás da vacina que ela acha que é melhor. Mas isso é uma definição que os médicos fazem e o senhor, como infectologista, também faz. E eu pergunto, nós tivemos um caso até de uma moça que postou nas redes sociais, ela tinha tomado uma dose de vacina, ou 2 doses já, e com medo de não poder viajar para o exterior, ela tentou tomar uma outra dose e entrou no posto de saúde e conseguiu se vacinar. Primeiro, eu queria que o senhor orientasse para as pessoas não escolherem a vacina, porque a vacina boa é a vacina que qualquer um toma, qualquer vacina vale para esse momento. E outra, qual é a possibilidade de uma pessoa dessa ter algum tipo de reação tomando uma terceira dose de um imunizante diferente? Como é que isso se dá na prática? Na prática, nós temos que lembrar que todas as pessoas que fazem a imunização, que tomam a vacina, elas estarão protegidas. Todas as vacinas que estão aí disponíveis são vacinas que passaram por estudos clínicos de forma, todas as fases que nós chamamos 1, 2 e 3, mostrando a sua eficácia, a sua segurança, a sua proteção imunológica. Isso foi muito bem definido. E, frente a isso, teve autorização de um órgão máximo, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que fez a sua chancela. Ou seja, nós temos um órgão extremamente nobre num país como o nosso, que faz as avaliações de forma muito criteriosa, fazendo, então, com que todas as vacinas ou medicamentos que sejam usados na nossa população tenham total segurança e mostrem aquilo que eles vieram fazer, que é proteger. No caso da vacina da Covid, proteção contra o Covid. A vacina Coronavac, por exemplo, nesse mesmo estudo em Serrana, mostrou uma proteção com redução da mortalidade em 95%, uma redução de internações em 86% e diminuição de sintomáticos, mesmo que leves, em 85%. Portanto, são vacinas extremamente seguras e eficazes. E é isso que também tem impactado de uma forma muito positiva na redução não só de número de casos, mas como de internações. E detalhe, as internações nas UTIs para os pacientes graves e também nas enfermarias para pacientes em condições clínicas mais leves. Então, seguramente nós estamos vendo na prática o quanto as vacinas são seguras e eficazes. Então, não existe justificativa nenhuma das pessoas quererem abrir um cardápio de vacina, eu quero essa ou aquela. Isso é algo totalmente fora de uma realidade. As pessoas têm que entender que nós perdemos mais de 500 mil vidas, é uma doença grave e que merece respeito. E vacina boa é a vacina que foi chancelada pela Anvisa e está no braço de todo brasileiro. Certo. Secretário, e a vacinação em São Paulo vai indo bem? A partir da semana que vem, como deve ser a campanha com relação às idades? Os jovens devem ser também imunizados? A partir de qual idade? Também com qualquer imunizante disponível? Como está essa discussão? Pois é. Você sabe que eu não respondi 2 perguntas anteriores, se vocês me permitirem eu responder. Claro. Uma em relação ao fato das pessoas terem a preocupação de terem tomado a vacina e não irem para o exterior. O que nós temos é que a própria Organização Mundial de Saúde já fez a aprovação de uso emergencial entre as vacinas, a própria Coronavac. Ou seja, isso não será e não é um problema para que as pessoas sejam aceitas. Nesse momento, o brasileiro, infelizmente, pelo alto índice de transmissão no Brasil, ele não é aceito em outros países. E nós temos que ter esse olhar de atenção. Mas as vacinas, elas estão consagradas como a permissão e aceitação delas em todo os continentes. Então, isso é algo extremamente importante. Com relação àquelas pessoas que fizeram uso da vacina de uma forma enganosa, já tinham tomado a vacina e elas procuram novamente os centros e os postos de vacinação para tomarem novas doses, elas já elas já foram agora no final, na sexta-feira, nós enviamos o nome de várias dessas pessoas, não foi uma, não foram 2, mas foram várias, para a promotoria do Estado, o Ministério Público do Estado, assim como
enviamos para a Secretaria de Segurança. Isso é um crime, é análogo a você entrar num avião e levar o paraquedas de brinde. Quer dizer, você se dá o direito de levar esse brinde e coloca a vida de alguém em risco. Então, nós não podemos, isso é criminoso. Essas vacinas fazem parte do Programa Nacional de Imunização do próprio Ministério e serão levadas, assim como disse, de forma legal. Em relação à vacinação, é um compromisso do governo do Estado de São Paulo fazer a vacinação e terminar ela no máximo, olha o que eu falei, no máximo até dia 15 de setembro deste ano. Todos os brasileiros de São Paulo com idade superior a 18 anos serão vacinados no máximo até dia 15 de setembro. Isso é um compromisso do governador João Dória, isso é um compromisso do vice-governador Rodrigo Garcia, para que nós possamos retomar as nossas vidas e estarmos, sim, retomando a economia. Nós vamos e estamos vencendo, felizmente. Perfeito. Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Bom fim de semana. Voltaremos a nos falar com certeza. Um abraço. Um grande abraço. Muito obrigado a você, Tiago, Adriana e a todos da Jovem Pan. Cuidem-se. Um grande abraço. Obrigado, senhor. Cuide-se também.